mais uma reflexão, mais um tempo para poder aprender através das Escrituras a revelar o Criador no mundo. Bem-vindo a mais esta reflexão. Temos que aprender, temos que crescer, temos que amadurecer para que a gente viva o reino de Deus na terra segundo a vontade de Deus, não segundo as nossas expectativas ou mesmo nossa religiosidade. Aprender a enfrentar as adversidades, as circunstâncias da vida, aprendemos a olhar para o Senhor nestas situações. Saber que Ele está conosco, que sua vara, o seu cajado nos consolam, mesmo quando a gente estiver passando, ou que nós estamos muitas vezes passando pelo vale da sombra da morte. A gente precisa aprender a viver segundo o coração do Pai, confiando, aprendendo a andar com Ele nessas situações. Nós temos a situação de Pedro, que pede a Jesus, na realidade, para andar sobre as águas, porque Jesus estava caminhando sobre as águas. E ele faz isso bem quando estava olhando para Cristo. Mas quando ele começou a olhar para a situação em que estava, ele começa a afundar e pede por socorro. Muitas vezes é assim que agimos dentro das circunstâncias, dentro dos problemas e das lutas que enfrentamos. Lá em Mateus 14, 28 a 31 diz assim: Então Pedro disse, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse, venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Então, muitas vezes é o que acontece. Não que a gente vai querer andar sobre as águas, mas são situações, diante dos problemas, que nós deixamos de olhar para o Senhor, ou seja, circunstâncias da vida, seja doença, perda de um ente querido, um problema sério, perda de emprego, não importa. São situações que vivemos e que temos que olhar para o Senhor, sabendo que Ele está no controle, que Ele nos guia, que Ele vai fazer a vontade dEle. Nós não precisamos temer. Mas muitas vezes esquecemos disso e olhamos para essas circunstâncias, para a realidade que estamos inseridos e começamos a nos desesperar como Pedro. Mas o que precisamos fazer? Crescer, amadurecer, aprender. E a gente só aprende à medida que a gente caminha, que a gente anda, que a gente conhece a palavra de Deus, conhece as promessas, conhece o Senhor. Porque a vida eterna, o viver o reino de Deus, o andar na vontade de Deus, está em conhecermos o nosso Deus, conhecermos o Pai, o Filho, e andarmos assim alinhados com a sua vontade, porque estamos nele. Ele está em nós e não precisamos temer, podemos confiar que Ele nos conduz nessa jornada de crescimento e amadurecimento. Que a gente entenda isso, compreenda, que a gente possa caminhar em direção à vontade do Senhor, amadurecendo para enfrentarmos as adversidades, crendo no Senhor, crendo que Ele está no controle. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Você gostou? Compartilhe, leve esta mensagem a outras pessoas. Leia as Escrituras para que você possa aprender a revelar o nosso Deus neste mundo andando de modo digno do chamado.